Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes por um período de 40 dias. Numa delas, ele apareceu a 2 dos seus seguidores que iam de caminho para uma aldeia localizada a 11 km a noroeste de Jerusalém. Uma distância relativamente fácil de percorrer naqueles dias em que as pessoas andavam tanto a pé. Era o primeiro dia da semana, o terceiro depois da morte de Jesus. Os dois falavam dos acontecimentos daqueles dias anteriores, da vergonha, do sofrimento, da dor do Senhor Jesus pregado naquela cruz na colina do Gólgota, e as suas palavras eram repassadas de profundo desalento e frustração por tudo o que se tinha passado e pelas suas próprias vidas agora sem uma direção definida, já que o seu mestre lhes fora tão cruelmente tirado. Nesta conversa tão dolorosa, nem se aperceberam de um terceiro viajante que se aproximava e se intrometeu na conversa. Era mais uma pessoa com a qual podiam expandir a sua dor, sentimentos de desilusão amargos que lhes enchiam a alma. A conversa a três ajudaria a encurtar o caminho, de certo, mas além da dor, os seus corações, segundo o texto sagrado, estavam cheios de incredulidade. Esta fez com que não reconhecessem o companheiro. Era um caminhante, como eles, ia no mesmo sentido, pelo menos, não viram quem ele era. O defeito não era da sua visão física, mas da sua alma. Não acreditavam na ressurreição de Jesus, embora o Senhor tivesse falado disso quando estava com eles. Esta incredulidade roubava-lhes a capacidade de verem a verdade e de se libertarem da sua angústia. E ainda hoje, a incredulidade rouba a visão do que é belo e verdadeiro e não permite que vejamos o que de melhor Deus tem para nós. A incredulidade impede que possamos sentir Deus quando Ele, em seu amor, se aproxima de nós. Os dois discípulos tinham também uma visão afetada. Quantas vezes à nossa volta recusamos ver o que há de belo? Recusamos ver a manifestação de Deus e da sua bondade? Quantas vezes o Senhor nos terá falado sem o reconhecermos? Quantas vezes ter-se-á aproximado sem entendermos a sua presença? Quantas vezes terá querido orientar-nos e nós fechamos os nossos ouvidos à sua voz? Ele quer ser o mestre que ensina, o pastor que cuida, o Senhor que reina, e nós, incrédulos, ignoramo-lo ou confundimos-lo com outra pessoa. E esta falta de visão priva-nos de muita alegria e muita bênção. Não compreendemos as Escrituras tal como aqueles dois a caminho de Emaús. Repara que toda a conversa que mantiveram com Jesus já nem fazia sentido, pois o Senhor já aparecera a Maria Madalena, manifestara-se a outras mulheres, todos já sabiam que Jesus tinha saído do túmulo e eles ainda persistiam na sua tristeza e perplexidade. E nisto chegaram à aldeia. Eles não sabiam, mas algo ia acontecer nas suas vidas que os mudaria para sempre. E a primeira coisa foi a sua visão que foi mudada. Já era tarde. O companheiro foi convidado para pernoitar com eles. Foram corteses e hospitaleiros e, sem saber, estavam a abrir a porta a um milagre. O convidado aceitou. Sentaram-se à mesa para a ceia. Ele pegou no pão, abençoou, partiu e deu-lhe. E no mesmo instante abriram-se-lhes os olhos. Ninguém mais dava graças daquela maneira. Ninguém partiu o pão com aquela particularidade. Era um gesto inconfundível do Senhor. E enquanto o seu olhar se cruza na comunicação da verdade revelada, Jesus desaparece. Mas a sua visão muda completamente, faz luz no seu espírito. Aquele companheiro deixa de ser o outro e passa a ser o mestre que amava o pastor à procura das suas ovelhas. Era o mesmo Jesus. Muito se tem escrito sobre Jesus, muitos livros, muitos filmes até, mas nenhum retrata o que ele é. O nome é o mesmo, mas só o conhecemos quando nos encontramos com ele pessoalmente. Há muitos que apreciam Jesus como filósofo, profeta, ensinador, revolucionário até, mas não o conhecem como aquele que desceu do céu, Filho de Deus, Salvador dos homens. Os seus sentimentos também mudaram. O estado da alma daqueles dois mudou assim que reconheceram o Senhor. Da tristeza passaram à alegria, o desespero deu lugar à esperança, a desilusão esfumou-se no horizonte. No seu íntimo,
Foi como se brotasse uma nova vida. Agora já tinham explicação para o que tinham sentido pelo caminho quando o viajante lhes falava das Escrituras. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava? Quando ouvimos o Evangelho de Jesus e nos chegamos a ele para um conhecimento pessoal, há sentimentos em nós que brotam do facto preciso de nos termos encontrado com ele. O próprio Cristo é a fonte destes novos sentimentos. Ele atua no mais profundo do nosso ser e revela-se a nós naquilo que ele é mesmo, um glorioso Salvador. Por um milagre, a venda cai dos nossos olhos e somos capazes de reconhecê-lo e senti-lo. Mudou também a direção da sua vida. Tal como os sentimentos que sofreram uma mudança radical, a vontade dos dois também foi transformada. Não ficaram mais em Emaús, como tinham planeado. Levantaram-se imediatamente, regressaram a Jerusalém. Era tarde, mas voltaram. Nem a escuridão da noite os impediu de fazer o caminho de volta, nem o cansaço dos 11 quilómetros percorridos os demoveu de voltar. Queriam rapidamente encontrar os outros para contar-lhes tudo o que se tinha passado. Acredito que foram mais depressa do que tinham vindo. Em marcha rápida, percorreram o caminho de volta a Jerusalém. Creio que falaram pouco, mas pensaram muito e a ansiedade de chegar junto dos outros para contar-lhes o que acontecera apressava os seus passos. E quando chegaram, ofegantes, cansados, mal podendo articular as palavras, disseram de repente: "Vimos o Senhor, Ele está vivo." A resposta dos outros não foi a admiração que esperavam, pois também eles já se tinham encontrado com Jesus ressuscitado. Agora eram todos homens diferentes. A visão e presença de Jesus transformaram-os. É o que Jesus faz com qualquer ser humano quando o encontra. Ele afeta e transforma todas as suas faculdades, as sensoriais, as afetivas e também as intelectuais. Todo o seu ser é mudado num momento, os passos invertem a marcha e a vida passa a ser feita em direção diferente. Porquê? É a mesma pessoa, mas passa por uma transformação radical. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Não se pode explicar em termos científicos, a inteligência nem sempre o pode definir, mas é o poder de Deus em ação e uma realidade que não pode ser desmentida. É o amor de Deus vencendo o homem. Faz comigo esta oração hoje. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Sem ela, a minha vida seria escuridão e um destino de perdição. Por ela, eu recebo vida, uma nova esperança, uma nova direção, um novo sentimento e uma nova visão. Amém.